Sete Além realmente é um mundo paralelo ao nosso, só que muito mais sombrio e bizarro. É como se fosse realmente um espelho da nossa realidade, só que bizarro e totalmente macabro. Hoje eu vou contar pra você 5 histórias que se passaram, que pessoas que alegam já ter vivenciado Sete Além, como se tivesse ido pra lá em algum momento. A realidade lá é totalmente distorcida e diferente da nossa. Se você ainda não viu ou ainda não conhece Sete Além, confira esse vídeo que eu vou contar pra você que anomalias acontecem sobre esse lugar e que realmente lugar bizarro e realmente perigoso para se estar. E hoje eu vou contar um vídeo para vocês sobre Sete Além. Oi, meu nome é Breno Alice e estou iniciando mais um vídeo de terror. Ônibus Fantasma. Esse daqui é uma história bastante bizarra e assustadora. Conta a história de que um homem, normalmente ele morava longe, em cidade, e ele pegava qualquer ônibus para ir para a sua casa. Qualquer ônibus daquela rodovia levava para a sua casa. E ele conta, né, para começar, como surgiu tudo isso. Uma mulher falou que tinha ido para Sete Além e ela colocou esse negócio lá no aplicativo. E esse homem contou a história de que ele entrou num ônibus, só que as pessoas estavam meio cabisbaixas, elas não olhavam. E quando ele entrou lá, simplesmente as pessoas começaram a cochichar entre si, conversar entre si. E ele, não entendendo tudo isso, ele entrou lá dentro, sentou, afinal de contas, como eu já tinha falado, qualquer ônibus levava para casa dele. Então ele entrou lá naquele ônibus e sentou lá, e uma senhora chegou para ele e falou: "Você vai para Sete Além?" E ele, sem entender, para Sete Além, e simplesmente ela disse para ele: "Você não vai para Sete Além, você precisa descer agora." E as pessoas começaram a estranhar, começaram a se sentir incomodadas com a presença dele ali. E aí ele meio que, o motorista parou, e aí ele desceu. Só que quando ele desceu, aquele ônibus entrou em um beco bem curto e escuro, que não dava para lugar nenhum, e desapareceu. Aquele ônibus nunca mais foi visto, e ele alega que aquele ônibus pertencia para Sete Além, levando as pessoas que estavam na nossa realidade para a realidade de Sete Além. Isso indica que várias pessoas que moram em Sete Além vêm para cá e passam quase como se fosse um tempo para cá, mas são pessoas que sabem que não são daqui. Ele nunca mais viu aquele ônibus e jamais realmente passou por ele novamente. A namorada do aplicativo. Essa daqui conta a história de que um cara estava namorando, né, por aplicativo com uma moça, e simplesmente ela, embora tinha alguns hábitos estranhos, ele estranhava a princípio, eles decidiram se encontrar. Ele, né, ela colocou o local onde ficava a casa dele e ele foi até lá. Quando ele chegou lá, né, ele tinha um portão grande de pedra e ele estava lá escrito Sete Além, casa de Sete Além. E aí ele entrou lá, só que ele viu tudo vazio, uma casa abandonada, uma casa que estava, embora parecesse, né, sozinha. E aí ele perguntou pro vizinho: o que é que tinha acontecido aqui? Aí o vizinho contou pra ele que era de uma moça. Ela havia morrido 3 meses atrás. Então meio que ele estava praticamente conversando com o fantasma de uma moça que morreu 3 meses atrás naquela casa, mas que ela definitivamente não era dali. Provavelmente era uma pessoa de Sete Além. O hotel em Sete Além. Esse daqui conta a história de que meio que uma advogada, ela foi passar por um hotel em outro lugar, e ela entrou lá, né, num resort, e ela quando entrou no seu quarto, tudo era normal, tudo era como se fosse normal mesmo, da nossa realidade. Só que quando ela abriu a porta do quarto, ela viu um quarto totalmente diferente, um quarto mofado, uma casa mofada, como se fosse uma casa bastante antiga, só que completamente vazia e completamente abandonada. Havia mofo por todos os lugares e uma tapeçaria antiga, simplesmente como se aquele lugar fosse uma casa realmente bastante antiga e abandonada, como se ninguém morasse ali. O local foi extremamente bizarro e ela sentia como se sentisse observada naquele local. Ela saiu de lá, né, correndo, não é? E desceu as escadas. Quando ela passou pelo recepcionista, ele lhe perguntou, com um ar meio que com um ar sombrio, assim, né, como se fosse um sarcasmo, dizendo: "Você gostou do hotel de Sete Além?"
Então ela, meio que indignada, saiu daquele local e disse que nunca mais voltaria ali, nem que fosse para pegar um quarto mais luxuoso. De certo modo, ela não viu mais aquele local e provavelmente aquela pessoa que deu aquele número daquele quarto para ela não era provavelmente o recepcionista daquele lugar, mas sim um homem de 7 além, que provavelmente ela estava lá entrando em uma casa em outra dimensão, semelhante à nossa, só que completamente bizarra e realmente assustadora. Quem sabe ela provavelmente se perderia em um mundo de 7 além. Acredita-se que as pessoas de 7 além vêm para o nosso mundo para tentar converter as pessoas daqui e irem para o seu mundo, para 7 além, que é realmente um lugar bastante assustador. Algumas pessoas dizem que é realmente assustadora, mas a história que eu vou contar para você é totalmente paralela à nossa. Simplesmente um casal que estava em Portugal, eles acabaram entrando numa dimensão para 7 além, em Portugal. Só que a questão mais curiosa não é isso. A questão mais curiosa é que quando eles entraram em 7 além, era um local com magia, um lugar mágico, como se fosse um lugar incrível. É uma vida totalmente diferente da nossa, um lugar incrível, e com animais que eles nunca mais viram, animais que não pertencem à nossa realidade. E a princípio essa família diz que esse lugar é realmente um lugar bastante incrível, que é bastante curioso. Afinal de contas, toda a história que eu contei para vocês até agora conta sobre um lugar realmente bizarro e assustador, mas de fato conta a história sobre que eles passaram por isso. Então há duas realidades em 7 além, uma realmente diferente da nossa, mas que boa parte das pessoas que saem daqui realmente levam para as pessoas que passaram por um setor meio apocalíptico, uma similaridade à nossa, só que apocalíptica, onde o lugar todo deserto. É como se aqui fosse um clone, tudo que fosse gerado aqui fosse gerado em 7 além, só que de uma forma caótica, totalmente vazia e distorcida. Minha Filha em 7 além. Essa daqui conta a história da Antônia, que é uma mãe, e da Patrícia, que é sua filha. Ambas moravam numa casa, não é? E eles estavam meio que... Ela havia se divorciado do seu marido. E essa história aqui é bastante longa, que eu vou contar pra vocês. Mas é uma história bastante bizarra. É até mais bizarra de todas que eu vou contar, de 7 além. Ela havia preparado sua filha para ir no aniversário do pai dela, que eles haviam se divorciado. Foi então quando ela estava assistindo sua novela, e aí alguém ligou para ela, uma voz misteriosa, uma voz rouca, uma voz grossa, falou para ela dizendo assim: "Você é a dona Antônia? Venha pegar a sua filha, que ela está aqui na escadaria do hotel de 7 além." E ela achou meio estranho isso, né, dizendo que ela não morava em nenhum apartamento. Então ela lhe disse que a filha, Patrícia, estava lá, que ela estava com vestido verde e que ele lhe queria, que era para ela vir buscar ela, que ela estava perdida. Só que aí ela olhou para a sala e viu a sua filha lá. E ela não entendeu nada, achou que era um trote. Ela disse que iria ligar para a polícia, então ela acabou desligando. Foi então que o dia do aniversário do pai dela chegou. Ela colocou um vestido rosa na sua filha e uma jaqueta. E assim ela levou ela para o aniversário do pai dela. Como eles haviam se divorciado, eles acabaram passando, e o pai dela acabou passando pelo apartamento da sua atual mulher, junto com a sua filha. E meio que ela acabou se sujando e teve que trocar o vestido. Foi então que o marido ligou para sua ex, né, para pegar a filha, né, que ela estava com a guarda da criança. Quando ele pegou ela estava meio estranha, como se tivesse acontecido algo com ela. E ela estava com um vestido verde. E quando ela trouxe, né, pouco a pouco ela foi desenrolando a conversa com a sua filha para entender o que aconteceu. E ela disse que ela acabou se perdendo no apartamento da namorada do pai dela. E ela disse que ela foi parar em outro lugar, um lugar totalmente vazio e abandonado. E ela disse que um homem bonzinho de olhos amarelos havia ajudado ela, que ele havia levado ela para perto do apartamento e ligado da escadaria, né, do hotel, do apartamento, e havia ligado para a mãe dela. E ela estava com vestido verde porque ela havia se sujado na festa, né? E havia trocado por um vestido da filha do namorado do pai dela. Então ela havia trocado, né? Ela havia passado para 7 além. E que um homem bonzinho de olhos amarelo havia ligado para a mãe, que simplesmente havia dito que aquilo era um trote e havia desligado. De certo modo, a criança acabou saindo de 7 além e voltando para o seu mundo real. Aquele homem de olhos amarelos, dizem que ele é o guardião daquele lugar que protege as pessoas que entram lá dentro, porque se a pessoa entra lá dentro, pode ser risco dela acabar morrendo lá, ou por alguma criatura ou monstro que vive em 7 além, algumas das criaturas e monstros que vivem por aquele local. Ele protege as pessoas que entram lá dentro sem querer e as pessoas que são levadas de lá. Mas muitas das pessoas que entram em 7 além não acabam voltando, e muitos dos desaparecimentos que ocorrem em outras dimensões para 7 além, muitas pessoas normalmente acabam morrendo por lá.
E esse foi o vídeo que eu falei sobre Sete Além. Você gostou? Deixe seu like, se inscreva no canal, que é muito importante. Segunda e quinta-feira eu trago vídeo para o canal de terror. Segunda-feira de histórias, né, de terror. Quinta-feira de vídeos de SCP. Obrigado por você ter assistido, valeu e passe bem.